A gente agora vai conversar com a nossa próxima convidada, Lenita Wiesen. Ela está aqui para falar do seu trabalho no Centro do Trabalhador Brasileiro. Vamos lá, Lenita, senta aqui para a gente conversar. Lenita, ela é diretora do Centro do Trabalhador Brasileiro, o antigo Centro do Imigrante Brasileiro. Ela está ocupando o cargo já tem 2 anos, faz tempo que a gente quer entrevistar, mas com a pandemia não deu. Obrigada por ter vindo, Lenita. Obrigada pelo convite, Shirley, por insistir e dar um jeito, né, da gente conseguir fazer isso acontecer. Dos horários. A gente sabe que o estúdio é longe do centro, o centro fica em Austin, e tem sempre muito trabalho. Eu acompanho os trabalhos da Lenita. Tudo que o brasileiro precisa passa por ali, questões de tanta coisa, né? De salário que não recebe, aprendizado com questões de segurança do trabalho, tanta coisa. A gente vai falar de tudo isso porque tem muito assunto. Mas primeiro vamos começar um pouquinho do início, porque há 2 anos você ocupa o cargo que era ocupado pela sua irmã, a minha querida amiga Natalícia Tracy. E você já vinha trabalhando, e não só trabalhando, mas também sendo voluntária. Fala um pouquinho desse trabalho, quantos anos você já vem, quando era Centro do Imigrante e depois passou para Centro do Trabalhador? Então, eu e a Natalícia começamos praticamente junto no Brazilian Work Center, só que oficialmente eu comecei primeiro. Eu comecei a fazer voluntário. Em que ano isso? Em janeiro, 15 de janeiro de 2010. Foi o dia que eu comecei como voluntária. E você já estava aqui desde quanto tempo? Eu estava aqui desde 2007. Então, quer dizer, 3 anos depois que você chegou aqui, você já achou por bem participar de uma organização e ser voluntária e estar já envolvida nisso? Eu sempre falo para as pessoas que eu poderia falar assim, eu queria muito ajudar, eu sou boazinha. Não foi assim que aconteceu. Não foi um pouco egoísta, mas tentando resolver o meu próprio problema, que eu comecei a voluntariar. Eu, como quase todo mundo que chega aqui, mulheres principalmente, o trabalho que é oferecido é de limpeza de casa. E eu fui trabalhar como ajudante, né, das donas de schedule. Eu passei por 7 diferentes e elas simplesmente falavam, você faz tudo muito bem, mas você é muito mole. Eu achava que eu estava sendo rápida, nunca era rápida o suficiente. Uma das pessoas que eu trabalhava ela falou para mim, eu tenho um serviço perfeito para você. Conheço um senhor em Brookline que precisa de uma cuidadora. Eu vou te indicar, a brasileira que trabalha com ele está indo embora e eu vou te indicar. Ela me indicou e eu comecei a trabalhar como cuidadora de um senhor de 80 anos. Eu só fiz 5 meses de limpeza. 2 anos e meio depois que eu estava trabalhando com ele, eu vim com meu marido, né, do Brasil, eu fiquei grávida e eu não falei que estava grávida. 5 meses depois, a barriga começou a crescer e a família dele me demitiu. Eu fiquei em casa, comecei a ficar em casa, eu comecei a ficar depressiva. Meu marido trabalhava 14 horas por dia. Então eu ficava muito sozinha em casa e eu comecei a ficar depressiva. E a Natalícia, na época, estava na BU e ela falou, vai fazer voluntário, tem um Brazilian Work Center, vai fazer voluntário, que você vai ocupar seu tempo, você não vai ficar sozinha, você vai estar aprendendo e vai estar ajudando as pessoas. Porque procurar emprego, grávida de 5 meses, e eu ia procurar o quê? De novo, limpeza, não ia rolar. Então, eu também fui mandada embora com 4 meses e aí eu entrei no seguro-desemprego porque falei, não adianta que ninguém vai me empregar com a barriga já mostra. Exatamente. Naquela época eu não poderia entrar no seguro-desemprego porque eu estava ainda esperando o meu documento. A Natalícia tinha aplicado para mim 5 anos antes de eu vir para cá, né? Então eu já estava esperando, então não tinha como nem ir para o seguro-desemprego. E foi aí que eu comecei. Aí o trabalho voluntário para te ajudar na saúde mental. Na minha saúde mental. E aí eu comecei a fazer voluntário, fui aprendendo. O Brazilian Work Center, naquela época, o Centro do Imigrante Brasileiro, estava em transição, já estava bem complicada a situação. E não tinha quase... 2010. Não tinha quase mais funcionários, estava uma situação bem complicada. E... Em maio de 2010, foi quando a Natalícia assumiu como diretora executiva. E o Brazilian Work Center estava para fechar, era uma opção até, que eles estavam entre fechar. Sim, estava ameaçando fechar. Fechar, e a Natalícia assumiu. E eu fiquei de voluntário por 1 ano e meio, mais um outro rapaz que estava de voluntário.
e com a Natalícia. Eu fiz 1 ano e meio, e aí depois de 1 ano e meio, quando eu falei para ela, Natalícia, agora não dá mais, eu preciso procurar emprego, né? Tenho família, agora tenho um filho, marido, não está dando conta. A Natalícia falou, infelizmente eu não posso te oferecer um emprego pago, porque você é minha irmã, o que vai acontecer? Eu fui e mandei uma mensagem para Bordo of Directors e falei, eu vou estar saindo, tenho feito voluntário por 1 ano e meio, eu estou saindo porque eu preciso de um emprego pago. Alguns deles falaram, eu vou ver se eu tenho um amigo, alguém para te indicar, mas a presidente na época, Rafaela Garreta, ela falou, não, como assim? Você vai sair? Você sabe fazer tudo já. Já sabe, você está aqui 1 ano e meio, você está atendendo aqui na frente, você já aprendeu quase claro. tudo isso, a gente vai ter que contratar alguém que vai ter que ser treinado, a gente deve dar um emprego para você. Então, a Bordo, eles votaram numa reunião, que eles decidiram quanto que seria o salário e que eles iriam me contratar. Foi assim que eu comecei, passei de voluntária a estar. Acho que imagino que todo mundo já conheça o trabalho do Centro do Trabalhador. Além da questão principal que a gente sabe que as pessoas trabalham, não recebe hora extra, ou a dona do schedule diz que você está em treinamento durante, sei lá, semanas, e é sempre uma desculpa para não pagar. Além desse trabalho de ajudar a pessoa a recuperar o que é devido, né, em termos de salário, que outros trabalhos são mais importantes dentro do centro? Então, esse é o nosso trabalho principal, mas não somente de ligar, porque a gente tem um processo que a gente abre formalmente uma queixa, a gente entra em contato com o employer, com o patrão, a gente fala, essa pessoa vem aqui com essa queixa, a gente quer ouvir o que você tem a dizer, é isso mesmo, tal, e a gente dá a oportunidade do patrão falar, não, o que eu tenho aqui é isso, ou eu não devo, ou eu devo. Se os dois concordam que o valor é aquele, a gente faz um acordo e o patrão pode pagar através da gente, mas diretamente para o trabalhador. Sem entrar na justiça. Se eles não concordam no valor e um fala uma coisa, outro fala outra, a gente não pode, a gente não tem poder investigativo. Então, a gente tem a obrigação de encaminhar a queixa para a Procuradoria do Estado, para o Departamento of Labor, dependendo, ou a gente pode auxiliar a pessoa a entrar com uma corte de pequenas causas, se for menos de $7.000. Essa parte dos direitos trabalhistas. Mas fora isso, a gente faz workshops, né? A gente vai em igrejas para que as pessoas aprendam o que deve fazer certo para não fazer errado. Aprender a se preparar para que isso não aconteça. Uma coisa que eu sempre falo para a pessoa, você tem que ter registrado o seu horário de trabalho, a hora que você começou, a hora que você saiu. Não espera que o trabalhador vá te pagar. Exatamente. O que a gente faz? A gente informa os dois lados. Essa responsabilidade de ter os recordes, se um caso vai para a corte, quem tem que provar o recorde é o patrão, essa é uma responsabilidade do patrão. Mas o trabalhador, para você cobrar alguém, você tem que saber quando essa pessoa te deve, né? Então, a gente explica para os dois lados. Para ficar fácil, você que é trabalhador, você anote, porque se o seu patrão não tiver, o juiz, a procuradoria, eles vão aceitar o seu recorde, embora ele que é responsável por manter. Né? Mas você precisa saber de quem, porque muitas pessoas vêm até a gente e eles dizem, trabalhei para o Tony. Tony, que Tony? Tem que ter, eu só sei que chama Tony. Não, você precisa saber o nome do seu patrão, da pessoa que você trabalhou, o nome da empresa, o endereço, o telefone, e o tempo que você trabalhou, para você ter como abrir uma procuração, uma queixa. Então, é isso. Essa parte. Com relação à segurança do trabalho, que eu sei que vocês estão sempre oferecendo o curso da OSHA, que o brasileiro chega aqui sem saber dos direitos, né, de roupa, de acessórios de segurança? Como que o brasileiro chega, vai trabalhar e não sabe dessas coisas? O que vocês ajudam nisso? Então, a gente tem uma aliança formal com a OSHA, que a gente assinou com o escritório. A primeira a gente tinha com a região 1, né, que é toda a Nova Inglaterra. E a gente fornece o treinamento de fall prevention, né, que é prevenção de quedas, porque muitos brasileiros, a grande maioria trabalha na parte de demolição, telhado, pintura, né? São alguns só que fazem a parte de cerâmica, essa parte de mais que você não precisa ir à altura. Eles precisam saber que acima de 6 pés tem que usar um equipamento de proteção, né? E a lei muda constantemente. Antigamente, você não precisava usar
o capacete quando trabalhando no telhado, né? O Rony Jabu, né, que dá os treinamentos pra gente já foi muito nos seus eventos no passado, ele sempre brinca assim, o que vai cair na sua cabeça no telhado? Um avião? Só que a lei mudou, porque você não fica no telhado o tempo todo, você sobe e desce. E às vezes nessa que você desce, o outro trabalhador que está em cima, ele pode deixar alguma coisa cair na sua cabeça. Então, a gente está sempre sabendo o que está sendo requerido e também passando para os funcionários o que o patrão tem a responsabilidade. O patrão tem responsabilidade de te fornecer um safety harness, que é o cinto de segurança se você trabalha no telhado e tem que estar em bom estado, né? E os outros, o capacete, né? O uniforme não é uma coisa... Né? E o custo todo é do patrão. Do patrão. Ele não pode descontar, ele não pode descontar isso do trabalhador. Ele precisa, porque se a OSHA vai até o local de trabalho e ele encontra trabalhadores trabalhando no telhado sem capacete, sem cinto, cada item que cada trabalhador não está usando, antes era 7 mil, acredito que agora aumentou a multa por cada item. Né? Se você tem um trabalhador que não tem o cinto e o capacete, seria, eu acho que tem coisa de 12 mil, não tenho certeza, mas seria 12 pelo capacete. As multas. 12 no pelo caso das faxineiras, tem algum tipo de proteção que elas precisam, que a patroa precisa fornecer? No caso das pessoas que fazem limpeza, as patroas precisam... O ideal seria que usassem máscaras, porque os produtos de limpeza que as pessoas usam aqui nos Estados Unidos, eles foram feitos para limpar a casa uma vez por mês, né? Não foi feito para limpar 5, 6, 8 casas no dia. Então, a pessoa está em contato muito mais frequente. Então, mas, às vezes, tem aquela coisa que a casa, o patrão, se sente, né? Como que eu vou chegar numa casa de máscara, de luva, não sei o quê, parecendo um robô, vou assustar o cliente. Então, ter certeza que não misturem produtos, porque, às vezes, a mistura de um produto pode causar uma evaporar e as pessoas... Tentar abrir as janelas, tipo do banheiro, quando está limpando, a gente usa Clorox, talvez já usou outro produto no banheiro e aquilo faz muito mal, né? É importante usar luvas, seria muito importante que usem luvas, né? E as donas de schedule, elas precisam ter o Workers' Compensation. Porque se elas têm um trabalhador, uma pessoa que trabalha para elas, que ela chama de helper, mas essa pessoa trabalha mais que 16 horas por semana com ela é considerada uma funcionária. E aí, se ela cair ou se machucar... Se ela se machucar, se acontecer alguma coisa, ela tem que ir para o Workers' Compensation. Então, a dona do schedule ela precisa ter esse seguro. Inclusive, quem pede isso é a dona da casa, né? Porque se acontece alguma coisa dentro da casa, acaba caindo no seguro da dona da casa. Da dona da casa. Se uma funcionária tropeçou e caiu na escada, a pessoa, a vítima, pode acionar a casa em si. Então, para que isso não aconteça... E não é responsabilidade, porque quem é o patrão dela é a dona de schedule, não é o dono da casa. Talvez o dono da casa nem sabe da existência dela. Porque tem muitas pessoas que deixam a chave e o cheque na geladeira. A pessoa vem, limpa, pega o cheque e vai embora. Então, se eu vim na sua casa, eu conversei com você, Shirley, eu vou vir e vou limpar. Você sai de manhã e deixa, você chega e está limpo, você fez um cheque no meu nome, você acredita que eu fui lá e limpei. Não sabe que você trouxe uma outra amiga sua para fazer. E aí a outra pessoa cai e de repente tem uma queixa no seu nome, deu uma pessoa e fala, não sei quem é essa pessoa, nunca vi. Né? Então, é uma coisa que a lei das trabalhadoras domésticas foi passada em 2015, né? A gente acabou de gerar um report nessa lei e a gente tem tentado informar bastante as comunidades, as donas de schedule, porque depois de 2015, muitas pessoas já chegaram, já começaram seu business, eles não sabem que existe. Então, tem tanto informar a dona do schedule... Porque ela faz a coisa certa. Quanto as ajudantes que estão Exatamente. Porque se a dona do schedule faz as coisas certas, vai evitar problemas para as pessoas que trabalham e isso vai ser mais fácil para a gente também, que a gente não tem que lidar. E fica muito difícil quando a gente faz uma queixa na Procuradoria do Estado e no Departamento of Labor de um brasileiro que está explorando ou que está tratando outro brasileiro. Fica feio para a comunidade como um todo. Mas é muito comum. É comum e a gente tem, infelizmente, esse é o nosso trabalho e a gente tem que fazer. Né? E a gente já teve casos de pessoas
que fala espanhol, que seja de Guatemala, de outro lugar, e brasileiro explorando. E eles vieram, mas vocês vão me ajudar mesmo? Esse é o nosso trabalho, infelizmente. Né? Se o brasileiro está fazendo errado. Independente se é brasileiro ou não, tem que uma defender quem tá nos direitos. Vamos falar então do que é super do momento, que é a carteira de motorista, que está prestes, parece que vai ser 1º de julho, né? 1º de julho, sim. Então vamos lá, o que a gente já pode liberar para os curiosos que estão, né, querendo saber? Sim, a carteira de motorista é uma vitória muito grande. Estou muito feliz que a gente conseguiu, eu sempre falo que a gente conseguiu vencer 3 vezes, porque a gente teve que passar na House e a gente teve que passar no Senado. E aí teve que voltar para a conferência e eles junto reconciliaram e passaram junto. E o governador vetou, a gente teve que passar de novo, derrubar o veto, e foi para a votação popular e a gente teve que ganhar novamente. Então, a gente teve que ganhar várias vezes. Depois de 20 anos que várias pessoas que não estão nem mais aqui lutaram por isso. Isso é uma luta de muitos anos. Desde que eu cheguei aqui que eu ouço isso. Eu comecei a participar em 2009, eu nem tinha minha carteira ainda, e eu falo que eu fui abençoada e tive o prazer de estar na reta final e ajudando a negociar, e até hoje eu estou responsável, eu tenho encontrado com o pessoal do DMV e com o pessoal da Procuradoria que está fazendo a parte de regulamentação. E é por isso que ainda não tem como aplicar, porque eles estão regulamentando, eles estão traduzindo material, eles estão se familiarizando com os documentos, eles estão encontrando com os consulados, recolhendo samples de documentos, porque já está certo que você vai precisar ou do passaporte ou do Consular ID, um desses 2 documentos, seguido de uma certidão de nascimento traduzida, mais um comprovante de residência e um affidavit se você não tiver o social. Porque a gente estava de dezembro... O affidavit consegue como? O affidavit, eles vão fazer um sample, o IMV vai ter samples, né? E a pessoa vai poder imprimir esse sample, preenche com os seus dados e aí você assina na hora da sua aplicação na frente da pessoa que vai estar te atendendo. Em pessoa, dizendo, eu nunca tive um social aqui nos Estados Unidos. Se a pessoa já teve um social, né, pessoas que já chegaram naquela época que davam social, a pessoa só precisa colocar o número do social na aplicação. Não precisa apresentar o cartão, precisa E quem tem IT number pode usar? Não vai ter nada? IT number não faz parte. Né? E quem tem carteira de motorista, por exemplo, do Brasil? Se tiver válida, ela é aceita. Né? Ela está no categórico da 2ª lista, né? Porque a gente visualiza 2 colunas. Uma coluna principal, passaporte e carteira consular, você escolhe um dos 2. Na coluna número 2, você tem certidão de nascimento traduzida, você tem o que eles chamam de National ID, que seria a nossa carteira de identidade do Brasil, traduzida, uma certidão de casamento ou uma certidão de divórcio que seja dos Estados Unidos. Uma carteira de motorista brasileira. Uma carteira de motorista brasileira ou de outro estado. Né? Mas a carteira de motorista brasileira deve ser válida. Carteira de motorista de outro estado pode estar vencida até 1 ano. Se tiver ser mais que 1 ano, não serve. E com esses documentos, por exemplo, para quem já sabe dirigir, para quem tem a carteira de motorista do Brasil, vai precisar fazer o treinamento? Se ela estiver válida, não. Você vai poder transferir. Né? Carteira do outro estado também. Se estiver válida, você vai poder fazer a transferência. Então, quer dizer, não vai ter que é uma coisa que eu acho super importante. Mas você tem que mostrar o recorde, tá? Do outro estado. Mas e a parte do aprendizado para aprender a dirigir nesse estado? Então, eu vou te falar por quê. Que tem coisa que mais me irrita quando eu estou parada e na minha frente tem alguém que não sabe que você pode virar à direita. Se tiver flashing light. Ou se tiver no vermelho, após você parar, você pode virar à direita. É permitido. Fora Boston, todos os subúrbios é permitido você virar à direita. E a pessoa fica lá parada, não passa ninguém. Às vezes é de noite, não está passando ninguém. Eu fico lá buzinando, vai, pode ir. A pessoa está com setinha e ela não vira enquanto não ficar verde. Então, quer dizer, são pessoas que não aprenderam as leis daqui do estado, não tiraram carteira de motorista aqui no estado. Porque quando você tira, você aprende isso. Outra coisa que é importantíssima... Ou se você lê, né? Porque está escrito também que você pode. Então, quer dizer, a pessoa não sabe ler e não tirou a carteira de motorista aqui. Então, são 2 coisas que eu acho que para o imigrante é importante. Saber ler inglês, que é uma coisa que as pessoas vão acabar tirando carteira sem saber ler, e
não vão saber as leis do Estado. Outra coisa que é importantíssimo, que a gente não tem no Brasil, é essa sinalização de escola. Por exemplo, quando eu assisto noticiário, eu vejo o ônibus que ele coloca o stop sign e a pessoa que está vindo no outro sentido não sabe que também é para ele parar, exatamente. Porque a criança sai do ônibus e atravessar a rua. Hoje aconteceu isso, eu parei porque a criança não ficou do lado da rua onde ela soltou, ela teve que atravessar. Então, são coisas que quem veio do Brasil, a gente não está acostumado com o ônibus escolar. Assim. Esse que abre. Não tem nada então, disso. Eu até presto bastante atenção, porque às vezes ele acende as luzes, né? E aí depois ele abre o sinal de stop. E eu sei que eu tenho que, independente de eu estar do outro lado, eu sei que eu tenho que parar. Então eu sempre presto atenção, porque se ele estiver só com as luzes, às vezes ele só está esperando alguma coisa, você pode ir. Mas se tiver com o stop, não vá, né? Então, eu acredito que isso é uma coisa muito importante, né? Eu acho que isso vai ser mais uma coisa que a gente vai ter que educar a população. Porque quem não tem carteira de outro estado, ou que tenha vencido, ou que nunca tirou, eles vão ter que aprender isso, porque vai ter que fazer a prova escrita. Tem que fazer a prova escrita e tem que fazer a prova de rua, né? Mas quem já tem carteira do outro estado e a gente não sabe como que foi feito o teste e tal... E se tirou uma carteira ilegalmente, falsa, vai conseguir transferir? Porque acho que essa era a oposição. Sim. Né? Você vai estar validando uma coisa que foi tirada ilegalmente. Então, se a carteira... A forma que ele conseguiu a carteira, né? Não vai ser questionada. Não vai ser questionada, né? Porque eu acredito, porque o AMV vai ter muita gente aplicando, eles não vão ter como, toda vez que chegar alguém com a carteira de New York, a carteira de Nevada, não vai ter como fazer toda essa investigação. E eles estão focando em preparar o pessoal para atender, material e tudo mais, né? Então, essa parte realmente não dá para saber. Mas se a carteira tiver com algum problema, né? Vai que a pessoa tirou essa carteira em Nova York, por exemplo. Deu um endereço de Nova York. Passou num toll, a multa foi para Nova York. Fez alguma coisa, a multa... E ele nunca ficou sabendo. Quando ele for tirar, se achar essas coisas, vai aparecer. E aí ele pode ter problema nisso, porque ele vai ter que voltar e resolver essa pendência antes de fazer a carteira, né? E dependendo, pode até, eles não tem nada no momento que eles estão falando que vão investigar fraude, né? Mas aí, dependendo do problema que a pessoa tiver, vai gerar alguma coisa e pode ser. Saiu há pouco tempo que descobriram fraudes na cidade de Brockton, muitas fraudes, levou anos para eles descobrirem, quer dizer, nem tem nada a ver com imigrante. Exatamente. Fraude do próprio americano, que sei lá por que não tira... E teve alguns anos atrás também que teve uma que teve algumas pessoas de Stoughton que tinha alguém dentro do AMV que facilitava e as pessoas tinham carteira. E todas essas carteiras foram canceladas e teve um processo e tal. Então, se você já tirou carteira em outro estado, ela já venceu, que bom que pelo menos você vai fazer todo o processo de novo. E se a pessoa, você vai ter a oportunidade de aprender. tirou ilegalmente a carteira e quiser fazer o processo de tirar, agora é hora. Agora é hora. Você pode, uma coisa que a pessoa pode pedir é entrar em contato com outro estado e pedir para cancelar a carteira. Ou ele pode esperar a carteira vencer, né? E fazer o processo do zero. E como sempre, já existe, muito antes disso, você pode fazer todo o teste em português. Sim, e melhor ainda, eles vão ter em 35 línguas, porque eu preferi fazer em inglês quando eu fiz, porque... Eu estudei o livrinho em inglês. Eu também, eu estudei tudo em inglês e tem apps, né? Tem vários apps que você escuta e você tem opção, múltipla escolha, que você escolhe e ele te fala se a pergunta está certa, se está errada. Então tem várias formas de estudar e as perguntas são bem complexas. Às vezes, quando traduz, perde um pouco o sentido. Então, e você vai ter que interagir em inglês. Se você for parado pela polícia, as placas estão em inglês. As placas, se tiver um editor, se tiver alguma coisa, se tiver algum anúncio. Tem algum curso de inglês? A gente não tem curso de inglês mais, a gente teve até antes da pandemia e depois a gente começou a ter curso online, mas as pessoas já não estavam indo muito, então a gente depende de fundos para tudo, então a gente cancelou. Mas a gente vai ter bastante coisa informativa com relação à carteira, né? As pessoas vai ter o do AMV que eles podem fazer download e estudar. E eu acho que é importante, mesmo as pessoas que vão só transferir, aprenda sobre as regras daqui. Aprenda, mesmo que você não vai ter que fazer a prova, mas se você aprender uma regrinha nova todo dia,
vai ser bem mais fácil para você dirigir e vai ser E facilitar, todo porque às mundo. vezes não dá tempo de ler a placa, mas você olhando, Você né, já conhece. Você já sabe, já a conhece. gente que já está dirigindo, que já aprendeu daquela forma, você lembra imediatamente. Vamos terminar aqui. Você falou que o centro está completando 28 anos hoje. 28 anos, Sim, uau. estamos completando 28 anos hoje. E vai ter alguma comemoração planejada? Ainda não, porque a gente... É bem difícil, você já realizou vários eventos, fundraisers, você sabe o quanto é difícil, né? E a gente está muito focado na lei da carteira de motorista, e mesmo que passou, a gente está trabalhando na implementação, mas a gente está trabalhando em 3 outras, né? A gente está trabalhando na wage theft, na injury worker, que é para expandir a questão das pessoas que, tendo documento ou não, se você acidenta no trabalho, é responsabilidade do seguro do patrão. Você não está tirando nada do patrão, porque ele já pagou. Deve, né? Pagar um seguro para isso. E a tuition equity, porque você deve saber que por muitos anos foi tentado passar essa lei para os jovens que querem ir para o college, aqui para a faculdade. Pagar a mesma tuition do que Pagar a mesma residente. tuition, não pagar um preço de internacional, que é 3 vezes mais, e também poder aplicar por in-state tuition, que você paga 1 ano depois, né? Depois que você começa... Depois de formar. Depois de formar. Então, assim, a gente quer expandir isso, e então a gente está trabalhando nisso. Hoje, antes de vir para cá, eu recebi uma ligação do escritório do senador Creighton, que é o sponsor, me falando que eles conseguiram colocar no budget do Senate. Então, pode ser que a gente consiga de uma forma mais rápida do que ter o processo todinho legislativo. Então, colocar que os imigrantes que não estão documentados possam entrar nesse in-state tuition, Sim, pagar igual os outros exatamente. residentes. E com relação a questão, a State Rep Rita, ela teve aqui, Mendes, ela comentou sobre os community college, que ainda não é para quem não está documentado. Então, também seria essa opção. Eu acredito que, passando esse nível nacional para as grandes universidades, eu tenho que dar uma olhada na lei, inclui o community college. Existe já, porque fazer community college 1 por 1 é uma forma que as pessoas foram achando de ir resolvendo o problema aos poucos, porque acredito que na cidade de Boston já tem alguns que fazem, né? Então, como... Que é mais barato de qualquer jeito. De qualquer jeito é mais barato, né? Mas é que se entrar essa de que vai ser de graça para os residentes, e aí se entrar também para os que não são documentados, só de poder fazer esses 2 anos de community college já economiza bastante. E no futuro. Sim, e você paga depois, e é um dinheiro que vai estar no budget do Estado, então não vai ser uma coisa que já vai ser programado para isso, não vai quebrar, ninguém não vai tirar do outro para te dar para ele documentado. É um número muito grande principalmente de brasileiros que chegaram aqui, que estão entrando nessa força de trabalho, que não precisam ficar em trabalhos que não tenham qualificação, eles podem fazer um curso que dê uma qualificação um pouco melhor para aproveitar e conseguirem um salário melhor. Com certeza, e ajudar o país, porque a gente está envelhecendo, né? E aí, quem que vai fazer esse trabalho? Quem vai pagar o Social Security para a nossa aposentadoria? Para a nossa aposentadoria, que a gente já pagou para a aposentadoria de quem está aposentando. Então, existe essa forma de principalmente fazer. porque o americano não está tendo filho, não está tendo uma nova geração. Então, quer dizer, essa nova geração que está chegando de imigrantes são eles que vão trabalhar durante, sei lá, 40 anos. Que vão ser as enfermeiras, né? Que vão ser as pessoas pode ser os policiais, que vão trabalhar, que vão fazer que o país, que o Estado continue se movendo, mas com qualificação, com pessoas sabendo o que faz, né? Então, a gente tem uma coisa também que a gente tem já há 3 anos no Brasileiro Center, um projeto para jovens recém-chegados, e checa lá, eu sei que a gente está com pouco tempo, mas depois checa, a gente tem esse projeto e a gente dá um stipend para os jovens. A gente colocou aqui embaixo o website. Muito obrigada, então, pela sua participação, pelas dicas todas. E quem entrar no website, braziliancenter.org. Tá bom? Obrigada, até a próxima.